Daremos então início ao painel 4, Perspectivas para a Indústria do Aço, a visão dos CEOs. Convidamos para compor o palco os senhores Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil e moderador deste painel. Jefferson de Paula, conselheiro do Instituto Aço Brasil, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Longos e Mineração Latam. Gustavo Werneck, conselheiro do Instituto Aço Brasil e diretor-presidente e CEO da Gerdau. Marcelo Chiara, conselheiro do Instituto Aço Brasil e presidente da Uzi Minas. Silvia Nascimento, conselheira do Instituto Aço Brasil e presidente da Aço Verde do Brasil. E com a palavra o senhor Marco Polo de Melo Lopes. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao nosso painel, tradicional painel que encerra aqui o nosso congresso. E relembrar que cada participante terá 5 minutos, né, para fazer as considerações. Eu vou começar aqui, só tomar fôlego aqui um pouquinho, apresentando alguns dados aqui para contextualizar, como a gente sempre costuma fazer nesse painel, trazendo aqui o que foi o desempenho do setor no ano de 2023. Temos aqui a produção com uma queda de 6%, as vendas caindo 4%, a importação crescendo 50%, e o consumo aparente crescendo 1,9%. No próximo, só para contextualizar, esses 5 bilhões, o que representam esses 5 bilhões de toneladas? Representam aqui 10 usinas mini-mills, uma grande usina integrada, e destacar, representou em 23 16% da nossa produção, e 26% das nossas vendas. Ainda como impacto, a produção teve uma queda de 2 milhões de toneladas, o faturamento aqui uma queda também representativa aqui de 36 bilhões de reais, queda nos empregos e os impostos caindo também. Bom, antes de ir para esse item, relembrar a todos, acho que todos acompanharam ao longo do ano de 23 e 24, em maio desse ano foi aprovado o sistema cota-tarifa de 25%, e aqui eu queria fazer um agradecimento às centrais sindicais, né, à Força Sindical e ao GT, que nos auxiliaram muito nessa briga, e trazer aqui também para contextualizar o resultado de janeiro a junho já desse ano. A gente já vê aqui um crescimento da produção de 2,4%, vendas internas crescendo 3,5%, exportações caindo 25%, importações ainda com impacto muito forte de 23,9%, o sistema ele passa a vigir a partir apenas do dia 1º de junho, e o consumo aparente com 6% de crescimento, impactado, obviamente, aqui pelas importações. Bom, em função dessa aprovação desse sistema, nós fizemos a revisão das nossas previsões para o ano de 2024. Em vermelho, aquilo que nós tínhamos previsto no final do ano passado. Vejam que o quadro está bem negativo, produção caindo 3%, as vendas internas caindo 6%, as exportações com crescimento pequeno de 1,3%, e as importações, a nossa previsão é que cresceriam ainda 20% no ano de 2024, de novo o consumo aparente sendo impactado aqui pelo efeito de importação. À luz do que foi aprovado, no chamado sistema cota-tarifa, com 25%,
Bom lembrar que essa cota-tarifa diz respeito tão somente a 9 NCMs. Também relembrar que o setor aço ele tem um total de 273 NCMs e o que foi aprovado diz respeito apenas a 9 NCMs. Então, com essa aprovação, o setor se reuniu, as nossas áreas econômicas, e fizeram a revisão. Em azul, então, nós temos uma previsão para o ano 2024, a produção crescendo 0,7%, as vendas internas com um crescimento de 2,5%, as exportações caindo 4,2% e as importações trazendo uma inversão, então, de expectativas, né, trazendo aqui o que seria a previsão de uma queda de 7%, e o consumo aparente, de novo, com o crescimento aí de 1%, pelo efeito também da relação vendas e importações. A gente está trazendo esses dados porque eu acho que todos acompanharam a nossa luta aí ao longo desses últimos 11 meses, né? Às vezes pode ficar sempre aquela sensação, mais um choro da indústria, mais um choro do setor, né? E a gente falando em importação, e a gente traz o dado para relembrar que em 2022 as nossas importações já tinham atingido o patamar de 3 milhões de toneladas, sofreram um aumento de 50% para 5 milhões, com esse estrago que nós estamos trazendo aqui para poder compartilhar com todos vocês aquilo que o setor viveu, todos acompanharam, notícias de paralisação de plantas, demissões, investimentos que foram suspensos, né, enquanto nós vínhamos nessa luta intensa e discutindo com o governo para sensibilizar aquilo que o setor vinha passando com essas chamadas importações predatórias, né. Muito difícil competir, por exemplo, com a China, que tem como uma política, não é uma política da Bao Steel exportando para cá, na verdade é uma política de Estado, o consumo aparente na China cai, mas a produção aço se mantém e a política de Estado é exportar com incentivos, com subsídios, e nós o tempo todo acompanhando o processo, importações chegando aqui com margens negativas da ordem até de 50, 56 dólares por tonelada, não há quem possa competir. Esse foi o cenário que nós vivemos e, em função disso, fizemos com a aprovação, importante, é um sistema moderno, novo no Brasil, não tão novo no mundo, né? Os Estados Unidos, desde 2018, utiliza essa sistemática chamada hard quota ou soft quota, isso veio com a época do Trump, a União Europeia também utiliza, mas é novo do Brasil, talvez seja o primeiro setor aqui no Brasil que esteja utilizando essa sistemática cota-tarifa para as 9 NCMs. Então, como regra geral, para as 9 NCMs, a alíquota vigente é 25%. Para não pagar os 20%, tem que aplicar para obter a cota. E a cota, por determinação do governo, uma parte dela é concedida com quem tem histórico de importação e uma outra parte no sistema chamado FIFO, First In, First Out, né, para poder se habilitar para a cota. Então, diante disso, nós fizemos essa revisão. E, por último, antes de passar a palavra aqui para os nossos participantes aqui do painel, a gente traz o dado de investimentos, né, que a imprensa, eu acho que de uma maneira equivocada, de alguma forma vinculou como se, na verdade, o setor vai investir porque recebeu o sistema cota-tarifa. De novo, são 273 NCMs, o nosso pleito eram para 18 NCMs, nós ganhamos 9. Então, aqui, tão somente é a manutenção do programa de investimento que sempre foi realizado anualmente pelo setor. A gente apenas agregou mais um ano, então vocês têm aí de 2023 a 2028, né, um investimento da ordem de 19 bilhões de dólares, estamos falando alguma coisa em torno de 100 bilhões de reais. Bom, dito isso, né, eu trago aqui só como resumo, para vocês estarem olhando de volta aí o que foi apresentado de slide. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta aqui ao Marcelo, ao Jefferson, ao Gustavo e a Silvia. Quer dizer, após a apresentação desses dados, após essa contextualização, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês qual é, e eu acho que todos vocês têm essa expectativa também, qual é a expectativa de vocês para o fechamento do ano de 2024, né, à luz de tudo que vocês estão vivendo e viveram,
E, se possível, já, eu entendo que também seja do interesse de todos, um olhar para 2025, um pouco do que seria a perspectiva para 2025. E eu começo com você, Jefferson. 5 minutos aí para a gente... É para pegar de sopetão mesmo, Jefferson. Eu estou perto de você. Não, boa tarde a todos, né, a todas. Bem, os teus números aí, né, Marcos, você mostrou, estão claros. Que eu acho de 2024 e um pouco de 25. Eu acho que o 24, acho não, né, vai ser um ano difícil, né, todavia, ainda, né? O ano passado já foi um ano muito difícil. Você mostrou, teve consumo aparente no Brasil cresceu 1, alguma coisa ali, né, que você mostrou, menos de 2%, e tivemos 50% a mais de importação, né, no ano passado. Os números que o Marco mostrou ali, estava muito claro que o consumo aparente cresceu 2%, mas as nossas vendas diminuíram, porque entrou muita importação. Eu acho que tem um número ali que nós não colocamos, Marco, que é muito importante, que o ano passado entraram aquele mais 50%, são quase 5 milhões de toneladas de importado, mas o que nós não colocamos aqui é que entraram mais 4 milhões e alguma coisa de importação indireta. Eu acho que isso é muito importante. A gente começa acho que nós temos que começar cada vez mais a olhar isso. E o Paulo Roca falou aqui, outros falaram, nós temos que ver toda a cadeia, porque à medida que entram 4 milhões e bem alguma coisa, acho que foram 4.200. 5,5? Bem, 5,5, então são 10 milhões. À medida que entra carro, geladeira, máquinas, equipamento, nós deixamos de vender. Então, na realidade, aquilo ali, entraram 5 milhões de toneladas de aço direto e mais 5 milhões que nós poderíamos ter vendido, né? Então, eu vejo que o ano passado foi muito difícil. Esse ano, começou muito difícil, depois de 50% de aumento de importação ano passado. Esse ano já deu 24% aproximadamente, em cima do primeiro semestre do ano passado, né? Então, piorou muito. O consumo aparente também não vai ser brilhante, né? Então, pelo que mostramos aqui, a nossa expectativa é que cresça 2% o consumo aparente. Então, o que a gente vê é que o consumo aparente não cresce muito, 2%, e a importação aumentou 50% ano passado, e esse ano até agora 24%. Mas o que eu vejo para o segundo, até agora tem os números, mas para o segundo semestre eu vejo que o consumo está melhorando, eu vejo que a construção está crescendo, deve crescer 2,5% esse ano. Tem muita infraestrutura pequena, média, que está vindo. Tem a Minha Casa Minha Vida, tem alguns lançamentos no início do ano que deve começar a usar aço no segundo semestre. Eu acho que máquinas e equipamento realmente não vai ser um ano bom, como não foi o ano passado. Então, eu vejo que, em termos de consumo, o segundo semestre deve ser melhor do que o primeiro. E, em termos de importação, nós realmente acreditamos no compromisso que fizemos com o governo. Não foi o que nós pedimos, né? Nós pedimos 18 NCMs, pedimos a cota seria 2000 a 2022, a média, e depois acima disso era 25. E eles colocaram na última reunião 30% a mais, que isso atrapalhou. Mas a gente continua acreditando que foi um bom compromisso que nós fizemos com o governo, e
ainda é cedo, porque nós fechamos isso em abril, maio, em junho começa todos os controles, etc., etc., e eu vejo que realmente vai funcionar. Vai funcionar porque tem essa cota e também gerou, eu diria assim, uma confusão no mercado, essa coisa toda. O real desvalorizou muito, então, para importar é pior. Então, eu vejo que o segundo semestre de consumo de aço vai ser melhor no Brasil e a importação, eu realmente acredito que vai diminuir, né? Então, não foi o acordo que queríamos, mas, para mim, foi um bom acordo. Agora, o mais importante, nós até tivemos lá em Brasília semana passada, e o secretário Márcio, que estava aqui hoje, ele falou uma coisa que eu achei muito importante. O compromisso aqui que nós fizemos é abaixar o consumo de aço predatório no Brasil. Então, se isso que nós definimos, né, a média mais 30% e depois 25%. Mas, se não abaixar, nós vamos seguir. Montaram, a Tatiana, que é uma secretária do governo, mostrou que está seguindo muito fortemente. O Marcos montou, né, segundo ele, um escritório de guerra, você falou isso, de guerra lá em Brasília, de seguir os números. Então, nós vamos seguir semana a semana, dia a dia, mês a mês, e vamos fazer tudo para que realmente esse sistema cota-tarifa funcione. Então, eu vejo que o segundo semestre deve melhorar o consumo e a importação vai diminuir. Agora, vai ser um ano brilhante? Não, mas eu diria que vai ser um ano razoável e melhor do que o ano passado. Quanto a 2025, o que eu vejo é que aí vamos ter também, vamos continuar aperfeiçoando esse compromisso com o governo, e a nossa visão na ArcelorMittal Brasil é que o ano que vem, esse ano, né, a nossa expectativa é que o PIB cresça no Brasil 2%, 2,3%, o consumo de aço vai dar em torno de 2%, né? E o ano que vem nós estamos achando que talvez seja o PIB 2% e o consumo de aço mais ou menos 2%. Então, e com um sistema mais, eu diria assim, azeitado de seguir todo esse compromisso que nós fizemos com o governo. Então, eu vejo que 2024, o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro, não vai ser um ano brilhante, mas vai ser melhor do que o ano passado, e 2025 eu acredito que nós vamos andar de lado, vai ser mais ou menos como 2024. Obrigado, Jefferson. Marcelo, com você agora, vou pedir que todos observem na parte superior direita do telão, tem sempre o tempo de aqui no nosso monitor. Marcelo, com você a palavra. Obrigado. Muito alinhado aos comentários de Jefferson. Primeira parte do ano marcado por um tsunami de importações y claramente subsidiadas en información pública. El margen metálico de las operaciones chinesas son negativas, llevan meses. Eu acredito, eu tenho optimismo e valoro a medida do governo em colocar a quota tarifa. Para ser transparente, não é o melhor que uno haya, mas o melhor no siempre es posible. Aquí hay que conciliar todos los sectores de la cadena de valor. Como acho que Paulo Roca fue muy interesante en su comentario, donde falaba que hay que evitar la suma cero de los diferentes sectores. Aquí nós temos que procurar como cadeia do valor crear y construir valor, porque os que chineses exportan no é aço. Jesús y Germano mostraron en el panel específico de China cómo el fechamento de las distintas economías, las mayores economías del mundo, Estados Unidos, Europa, México, fueron tallando, fueron fechando, y todo ese comercio viró en exportaciones a los países más abiertos. América Latina fue víctima de eso, mostró claramente cómo el comercio de productos manufacturados llegaron a nuestra región en valores que superaron ampliamente. El déficit de Mercosur está perto a 45 billones de dólares.
Armando Monteiro comentó en la fala anterior como $1 billón de importación de bienes, productos industrializados, equivale a 25 a 30 mil empregos brasileiros directos e indirectos. Es una destrucción de trabajo. Lo que está aconteciendo con las exportaciones de productos chineses y que impacta toda la cadena de valor merece la mayor atención de todos los sectores para trabajar en equipo, para poder ser competitivo. Y ahí yo quiero aprovechar y hacer una mención que independientemente de la agenda, la cual es claramente desafiante, como comenta Jefferson, igualmente yo comparto con él y que la visión para el segundo semestre, digamos, es acompañar o crecimiento. El PIB del país tiene previsto un crecimiento moderado, del orden del 2%. Anfaveo mencionó que las ventas de vehículos van a ser del orden de incremento del 15%. Y ahí yo quiero mencionar que, o de fondo, lo que nos permite ser competitivos en todos los mercados, ser más eficientes con nuestras operaciones industriales. O Parque Industrial Siderúrgico de Brasil es eficiente. No estamos acostumbrados a exportar 1 de cada 3 toneladas que son producidas en el país. Nós hemos feito investimentos importantes. En Usiminas investimos 2,7 bilhões o relining do Alto Forno 3. Iniciamos la operación en noviembre del año pasado y hoy estamos operando a plena producción. Conseguimos ya hacer el ajuste operativo a condición de proyecto. Mes de julio fechamos con la mejor producción de forno de los últimos 14 años y hoy estamos consiguiendo producir con 2 fornos o que hacíamos con 3 fornos, con lo cual somos optimistas en que vamos a ir mejorando nuestra competitividad para hacer frente, digamos, a este crecimiento. Y ahí quiero mencionar un tema que creo que es ejemplo, que los 2,7 billones de reais que significó ese investimento, Usiminas nació no Vale do Aço, el berço de Usiminas. De estos 2,7 billones, 1 billón de reais fueron investidos en empresas que fornecieron servicios y bens do Vale do Aço. Y estas empresas compiten con concurrir. No solo en el mercado nacional, sino algunas de ellas ainda exportan en este contexto tan competitivo. Por eso yo hallo que nos tenemos una oportunidad extraordinaria en Brasil para recuperar su industrialización, para poder trabajar en equipo, para poder trabajar con una agenda con mentalidad abierta, tal vez no buscando el mejor y el óptimo de un sector en particular, mas sí procurando el bien común de toda la cadena de valor, que permita recuperar la industrialización que tanto deseamos no Brasil. Marcelo, o tempo já está estourando aqui, mas eu queria te ouvir um pouquinho, tua perspectiva sobre 25, olhar para 25. Eu confío en la capacidad nuestra de ser competitivos. Yo confío en que las medidas que fueron instrumentadas ayuden con maturidad a, digamos, evitar la concurrencia desleal y subsidiada principalmente de aço que viene de China. Es un veneno. Traer aço subsidiado es un tiro no pé para toda la cadena de valor, porque eso mata a los concurrentes y al fornecimiento local que paga impuestos, que investe en el país, que contrata mano de obra brasileira para fornecer la cadena de valor. Con lo cual digo, yo creo que en el 2025, en la medida que consigamos instrumentar estas medidas con racionalidad y trabajando en equipo con todo el sector, y en la medida que exista equilibrio fiscal, las cuentas públicas estén ordenadas, conseguir mantener la inflación baja, que exista una condición de mercado que permita un equilibrio para promover una economía saludable. El 2025 puede ser igual de desafiante, mas con perspectiva positiva. Quiero pensar positivamente. Obrigado, Marcelo. Silvio, com você a palavra. Bom, eu acho que todos nós do setor estamos muito alinhados com a situação atual. Os resultados de todos nós mostram um 2024 difícil. O primeiro semestre foi um semestre de resultados ruins, muito em função da inundação ainda do aço importado. As cotas vieram em junho, efetivamente entraram em vigor 1º de junho, o que faz com que ainda seja muito cedo para a gente avaliar qual vai ser o impacto. Eu acho que a importância das cotas foi
o reconhecimento e a ratificação do governo de que o problema existe, que o problema é enorme, que ele afeta não uma ou outra siderúrgica em específico, que ele afeta o setor e vários outros setores da indústria. E eu acho que o segundo semestre vai ser menos ruim, vai ser melhor, apesar de não termos todas as NCMs solicitadas dentro da cota. Nós fomos contemplados com algumas, mas o governo está de olho e, se efetivamente for comprovado que existem outras NCMs que precisam entrar, eles estão dispostos a estudar isso. Então, eu acho que, mesmo com um crescimento que não é enorme, mas acontece, se nós tivermos a oportunidade de fornecer o aço para esse crescimento que acontece, até de forma particular, a Aço Verde do Brasil está localizada no Nordeste, a nossa região tem crescido até mais do que a média nacional. O consumo na nossa região existe, ele é saudável, ele é crescente. Então, se nos for dada a oportunidade de fornecer esse aço, eu acho que nós vamos ver, no restante do ano de 2024, resultados melhores. E, para 2025, eu acho que o sistema, estando em vigor um ano todo, ele sendo monitorado, ele sendo eficiente, não veremos resultados maravilhosos, mas eu acho, sim, que vamos ver resultados melhores, crescentes, porque o consumo no Brasil tem acontecido. A única dificuldade nisso é que esse consumo que acontece não foi dado a oportunidade para ser de aço nacional, que é mais limpo, que não é subsidiado e que é produzido por empresas que, em cada uma na sua região, tem um efeito social muito importante. Então, como o Marcelo e o Jefferson colocaram, acho que a indústria como um todo, o país como um todo, tem que entender a importância e o tanto que é estruturante nós termos a indústria do aço forte em cada um dos seus estados, em cada uma das suas comunidades, e a importância disso para o crescimento do país como um todo. Então, estou otimista, sim. 24, infelizmente, não vai ser tão bom, porque nós vamos ter aí, talvez 5 meses de cota em vigor, mas eu acho que 25 vai ser melhor do que foi 24. Obrigado, Júlia. Gustavo, com você. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu acho que, antes de começar a falar, eu queria só usufruir do fato de estar aqui já há algum tempo nesse painel, né, e observando aqui a plateia, celebrar cada vez mais a participação das mulheres, né? Então, ano após ano, as incríveis mulheres que têm ajudado tanto a transformar o nosso setor, né? A presença só aumenta, né, Silvia? Então, também dizer que é uma alegria ter você ao nosso lado aqui hoje, e também uma presença cada vez maior das novas gerações aqui no nosso congresso, né? O que comprova, diferente do que alguns pensam, né, que o nosso setor é um setor onde as pessoas querem trabalhar, porque é um setor que está diretamente relacionado ao futuro da humanidade, à transição energética. Então, enquanto vocês falavam, eu estava observando, não queria deixar de falar. E como eu sou o último, né, eu também acho que eu tenho a responsabilidade de não cansar vocês repetindo tudo que já foi dito aqui. Então, eu estou absolutamente alinhado com o que vocês disseram, né, sobre as perspectivas de 24 e 25, mas eu não queria perder a oportunidade de reforçar 2 pontos que, no meu ponto de vista, são bastante relevantes, né. O primeiro é essa questão de defesa comercial do setor do aço, né, e queria já reforçar defesa comercial e não proteção. Não é proteção, é defesa, e não é siderurgia, é indústria do aço. Então, a defesa comercial da indústria do aço. Porque siderurgia remete àquela coisa antiga, né, poluidora. Então, nós somos uma indústria do aço absolutamente moderna, e a gente não precisa de proteção, a gente precisa ser defendido, né? O setor nunca precisou e nem vai precisar. Então, eu queria abordar esse tema rapidamente, reforçar isso, e também a questão de um ponto que foi colocado aqui ao longo desses 2 dias, do que se chamou aqui de jogo de soma zero. Tá? A Gerdau está há muitos anos nos Estados Unidos, na América do Norte, né? A gente teve a felicidade agora de celebrar, no mês de maio, 25 anos de listagem na NYSE, né, que é a Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Indo lá durante muitos anos, né, eu fui preparando assim, uma listinha daqueles aprendizados que eu tive trabalhando lá, de coisas que eu acho que
aqui a gente faz melhor, que lá faz melhor, né? A cultura, de certa forma, norte-americana, ela valoriza o resultado. E a gente tem uma cultura, às vezes, no Brasil, que valoriza muito o esforço, né? Então, imagina a nossa querida Rebeca, né, que emocionou todo o Brasil ganhando as medalhas, né? Se ela não fosse bem lá na prova do solo, né, e ela não ganhasse a medalha, se ela seria ali premiada pelo Comitê Olímpico, pelo fato de ela ter sofrido 3 cirurgias no joelho direito, né? Então, a cultura americana é muito de valorizar o resultado, tá? Então, estou dizendo isso assim porque, embora a gente esteja sempre falando do esforço que a gente teve de debater com o governo federal ao longo desses últimos meses a implantação dessas medidas de defesa comercial, nós estamos muito focados no resultado prático disso, né? Então, existe um compromisso firmado, né, entre o setor do aço, entre o governo federal, de que, enquanto a gente não tiver as medidas claras para comprovar a redução da entrada do aço desleal no Brasil, a gente não vai sossegar nessa discussão, tá? Então, queria reforçar muito esse ponto, que isso é só o começo, e queria dizer também para vocês que defesa comercial é muito mais do que foi feito, tá? Que a gente continua, assim, incansáveis de buscar outros mecanismos de defesa comercial para que a gente possa sair dessa situação. Então, os processos de antidumping, eles continuam individualmente, dentro da estratégia de cada empresa, sendo debatidos, né? Questões ou jabuticabas brasileiras, como as famosas EPS, que continuam sendo criadas no Brasil, que isso atrapalha de uma maneira muito significativa a nossa vida, a gente está combatendo isso também, né? Na questão do antidumping, né, coisas assim que, alinhado com o que o Fernando falou, que são incríveis assim de acreditar, né? Em 1995, o Brasil, por força de lei, o governo federal criou uma expressão chamada interesse nacional. Na época, acho que era interesse nacional, mas interesse público. Em 2012, uma portaria da Camex, ela implantou um negócio chamado GTIP, Grupo Técnico de Interesse Público. O que esse grupo faz? Se você entra com um processo antidumping, é comprovado o dano, esse grupo se reúne e ele não aplica as medidas porque pode haver algum interesse nacional acima, como, por exemplo, inflação. Isso é uma loucura, coisa de 30 anos atrás, né? Então, coisas como essa, assim, que atrapalham o nosso setor, que atrapalham vocês, a gente tem combatido de forma muito intensa. Então, eu queria reforçar que não é só essa medida de cota tarifa, né? Existem diversos outros elementos de defesa comercial que a gente vai continuar trabalhando incansavelmente enquanto a gente não defender da forma adequada os interesses das pessoas que estão aqui, né, que tanto se esforçam para poder não só melhorar os nossos resultados, mas de uma maneira muito decisiva impactar o Brasil. O outro ponto que foi colocado aqui, né, o Paulo Roca citou, viu, Marco? Ele colocou como jogo de soma zero, né? Eu até citei esses dias como um canibalismo, né? A coisa mais triste que tem é quando a gente começa a brigar entre nós. Isso, para mim, é um sinal definitivo que as coisas estão muito ruins, né? Então, quando a gente começa a brigar entre nós, quando a gente começa a brigar com o cliente, tem alguma coisa muito errada, né? Então, acho que chegou o momento, né, da gente... Deu tela azul, tá? Eu acho que é o momento da gente apertar o reset e a gente começar de novo. Nós temos que ter uma enorme mobilização de toda a indústria brasileira, de todos os setores, da gente parar de debater entre nós e a gente, de fato, colocar um debate mais intenso de tudo que pode ser feito para melhorar a competitividade do Brasil, como temas de gás natural. Então, o compromisso que eu assumo com vocês agora, né, no dia de hoje, é que do nosso lado, e todos nós aqui, nós vamos trabalhar muito intensamente para que a gente possa dar reset nas coisas e a gente trabalhar mais incansavelmente junto com os setores produtivos do Brasil, para que a gente possa parar de ter esses debates entre nós, viu, Marco? E a gente poder ter um debate muito mais profundo, muito mais estruturado das coisas que são interesse de toda a indústria nacional. Perfeito, Gustavo. Você falou em interesse público, né, que era o fantasma, porque o que o Gustavo está dizendo é o seguinte, é um processo de dumping ou um processo de direito compensatórios, normalmente é um processo que dura aí um ano e meio, né, com investimentos, com recursos, com trabalho longo. Aí se toma a decisão, o governo decide que existe de fato dano, existe de fato prejuízo, existe o nexo causal, aí chega o diabo do interesse público, que eu costumo dizer que não é interesse público, é interesse privado de querer continuar comprando aço barato, né, e muda tudo. Bom, feitas essas considerações, eu só queria complementar aqui, o Jefferson, achei extremamente oportuno, e me passou aqui, eu acabei não comentando,
o que você trouxe em relação à questão do aço contido, porque uma coisa são os 5 milhões direto aqui, com o impacto que eu tive a oportunidade de trazer a vocês, outra coisa é aquilo que entra na forma de aço contido. Mais do que isso, quer dizer, isso não é para a siderurgia, é para a blusinha, é para o eletroeletrônico, é para tudo você ter aí uma China por trás com uma política agressiva de Estado que tem como objetivo acessar mercados. E eu também não comentei aqui, mas eu acho que essa é uma plateia que acompanha com bastante a participação muito ativa dessa plateia em relação aos assuntos da cirurgia. Só dar dois comentários a mais em relação do que nós estamos falando do sistema cota-tarifa, porque, de repente, pode dizer, não, são 273 NCMs, aprovaram só 9. Essas 9 NCMs representam alguma coisa em torno de 40% das importações de aço que ocorreram no ano de 2023. Então, só para vocês terem um raciocínio que é bastante pragmático, que nessa altura do campeonato está todo mundo dizendo o seguinte, bom, mas e esse sistema aqui, o que vai fazer com relação às importações? Vai conter, não vai conter? Vai derrubar a importação, não vai derrubar a importação? Então, tem um exercício muito singelo que eu queria transmitir a vocês, o seguinte, essas 9 NCMs, de novo, o governo aprovou 11, mas o Aço Brasil pediu 9. 2 NCMs não são do Aço Brasil, são do setor de tubos através da Bitam. Essas 9 NCMs tiveram, no ano de 2023, importações que montaram a 2,2 milhões de toneladas. A cota que foi definida pelo governo para essas 9 NCMs é de 1.600.000 toneladas. Então, no período de um ano, porque a cota vige a 1º de junho de 24 a 1º de junho de 25, e lá na frente nós vamos examinar se é o caso ou não de fazer a renovação. Essa cota, somente saindo de 2,2 milhões de toneladas para o cumprimento da cota que será cumprida, nós estamos falando numa queda de 27% nas importações. Se essas 9 NCMs representam 40% da importação, teoricamente, numa conta de caneta aqui de chegada, a gente estaria falando aí, eventualmente, de uma redução de 12%. Então, essa é um panorama para todos entenderem o que está em jogo. O que o Jefferson falou aqui de sala de guerra é que nós montamos, de fato, né, e eu ontem, com o Sérgio aqui presente, o nosso presidente que assumiu aqui na terça-feira, fizemos uma coletiva ontem para dizer o seguinte, o Aço Brasil montou uma sala de guerra, nós temos uma sala de guerra no Aço Brasil com executivos que têm como missão acompanhar as informações em contato direto com a Receita Federal, em contato direto com a Secretaria de Comércio Exterior, para fazer com que o sistema, de fato, seja eficiente, seja eficaz. E aí eu vou dar um outro detalhe que seja interessante, que nós criamos o conceito das NCMs de fuga. O que é isso? É sabido, vocês que militam aqui no setor, você pega um importador e, de repente, bota lá uma pitada de boro e muda a classificação. O produto tem basicamente a mesma característica mecânica, mas ele sai da classificação por essa pitada do boro, sai dessa NCM para outra. Ou muda, eventualmente, o que seria a dimensão em milímetros e muda da classificação. Então, nós temos, além das 9 NCMs, nós temos um radar aberto de acompanhamento das chamadas NCMs de fugas. Então, eu, pessoalmente, que nós temos a responsabilidade de comandar esse processo individual do Brasil, nós estamos com uma expectativa muito positiva de que vai funcionar. E ontem, Sérgio e eu cunhamos a frase na coletiva que a farra do boi em relação às importações, na nossa visão, acabou. Nós vamos estar acompanhando com um olhar, com uma lupa muito grande em relação, porque isso é vital para o setor. Nós temos que ter o nosso mercado preservado para quem investe, para quem gera riqueza, para quem faz a construção desse país e não para estar abrindo mercado para essas práticas predatórias. Bom, dito isso, nós vamos para o nosso segundo bloco aqui, e que diz respeito à nova indústria Brasil, que todos vocês acompanharam um painel riquíssimo hoje aqui com a presença do nosso querido secretário executivo do MIDIC, o Márcio Elias, com a presença do nosso Armando Monteiro, do Roriz e do Léo também, e foi amplamente debatido. Mas esse é um assunto que está na moda, todo mundo está acompanhando isso. NIB, Nova Indústria Brasil, Política Industrial.
E a ideia era que a gente pudesse explorar aqui com os nossos participantes do painel, né, um pouco, à luz dessa nova Indústria Brasil, quais são as prioridades. Então, nós trouxemos aqui, a título apenas ilustrativo, uma nuvem com os temas que são tratados de forma prioritária pelo Aço Brasil, pelos nossos executivos, pelo nosso conselho diretor. Quer dizer, isso é dinâmico, né? Mas só dando uma olhada rápida, a gente verifica que está ali, aumento do consumo do aço. Quer dizer, a gente sabe que o mercado precisa crescer. Do outro lado, redução do custo, isso é competitividade sistêmica, né? Mercado de crédito de carbono, transição energética, mas vejam, como eixo principal, que o Gustavo comentou, a defesa comercial. Né? Não adianta o mercado crescer, não adianta a economia crescer e, de repente, continuar sendo base para essas chamadas importações predatórias. Né? Então, isso é basicamente o que a gente tem aqui. Eu, quando falo a respeito do aumento do mercado, necessidade do aumento do nosso mercado, eu vou trazer um slide que é por demais conhecido de todos vocês, mas só para um efeito de atualização. Nosso mercado não cresce, nós estamos aí com esse consumo per capita aí há anos e anos e anos, então estamos trazendo aqui que o ano passado fechou com 110 quilos por habitante e a nossa previsão para esse ano é de 111 quilos por habitante, quer dizer, não mudou nada. Se pegarmos aqui o lado direito do slide, vamos ver aí que a China cresce 1.800 e pouco, a Índia 635, Chile 121, né, o México 92 e o mundo cresce 70. Então, efetivamente, nós não crescemos. Então, diante aí vou botar apenas 2 slides, né, eu queria trazer aqui para os nossos membros aqui do painel, considerando então a iniciativa de revitalizar a indústria, a chamada reindustrialização através da NIB, né, na visão de todos aqui, quais seriam as prioridades e desafios da indústria do aço diante desse contexto maior da chamada NIB, Nova Indústria Brasil e Política Industrial. E, Gustavo, vou começar com você, por favor. Bom, ao longo de 2023, né, eu acompanhei os debates do governo federal com relação à criação da NIB, né? Então, houve um debate intenso, assim, com participação de diversos setores, né, da sociedade de forma completa. E em janeiro desse ano, quando foi lançado o NIB, né, eu no dia seguinte ao lançamento do NIB, né, eu praticamente fiquei muito preocupado, assim, ou chateado, né, com alguns líderes, né, empresariais no Brasil que saíram de forma muito apressada na imprensa criticando a Nova Indústria Brasil, né. Então, eu achei aquilo injusto, né? E talvez 1 ou 2 dias depois eu fui a público também na imprensa para demonstrar o meu apoio à NIB e coloquei meus argumentos na época, né? Porque que, no meu ponto de vista, a nova Indústria Brasil ela pode ser um elemento muito importante para todos os pontos aí, Marco Polo, que tu comentou, né? Então, eu até também conversei depois disso aí com o próprio MIDIC, que acho que a gente precisa melhorar a narrativa da NIB para evitar esse tipo de mal-entendido, né, e alguns não defenderem como deveriam o que está sendo colocado ali. Porque a Nova Indústria Brasil ela não é um elemento isolado, né, com as suas missões e com as suas linhas de financiamento na criação de condições da indústria brasileira evoluir, né. Ela tem uma outra engrenagem que ela anda muito junta, né, para entender a NIB, que é a redução do custo Brasil, que a gente tem falado aqui incansavelmente ao longo do tempo, né. Então, o custo Brasil, né, de uma maneira muito simples, né, pegando todas as práticas aí da OCDE e comparando com as práticas brasileiras de empresariado, de fazer negócio, ela demonstra a ineficiência absurda que nós temos no Brasil. 22% do PIB é o tamanho da ineficiência e chega a 1 trilhão e 700 bilhões, né. E se de alguma forma simples a gente puder traduzir o tamanho da ineficiência brasileira para os balanços financeiros ou para os resultados de todos nós, né, imagino que seja de forma parecida, né? A gente que pegar qualquer indicador de geração de riqueza nas nossas empresas, que seja o market cap, que seja a própria geração de caixa bruta ou EBITDA, né,
gente poderia estar gerando talvez 22% a mais de caixa bruto se a gente tivesse essas ineficiências resolvidas, né? E talvez uma forma muito didática assim, de entender esse debate, né? No dia 19 agora de julho, né, no Valor Econômico, houve um artigo, né, de um economista chamado Edmar Baixa, né? O Pedro Torres, que trabalha comigo, né, o diretor de comunicação, né, a gente, na época de Olimpíada, assim, a gente brinca que a gente fica passando bastão, que o Pedro é jornalista de formação e o Pedro não dorme enquanto ele não lê todos os jornais do dia seguinte, né? E eu, das minhas histórias de usina, né, eu sempre acordei muito cedo para poder chegar na troca de turno nas usinas, né? Então a gente faz um bastão em algum local na madrugada que o Pedro me entrega tudo que vai sair na imprensa no dia seguinte, e eu já pego aquilo e leio, né, não só os jornais e tal, respondo ali todas as mensagens do LinkedIn e olho o que está rolando ali no TikTok, né, que, diga-se de passagem, hoje é uma das mídias sociais mais importantes de interação nossa da Gerdau com o público jovem. E me deparei com esse artigo, né, eu já tinha ouvido assim, o Edmar Baixa, conterrâneo meu lá de Minas Gerais e tal, já tinha lido alguns artigos agora recentes, né, porque ele foi um dos pensadores aí do Plano Real. E no final do artigo ele é como um tapa na cara de todos nós, assim, né? Porque ele vem discorrendo ali, do ponto de vista acadêmico, né, da desindustrialização precoce, essa doença holandesa, essas terminologias todas que a gente escuta, né? Mas no final é como se ele apontasse o dedo para a nossa cara e dissesse assim: a ineficiência da indústria brasileira é porque vocês, empresários, não trabalham duro como deveriam, acordam tarde, né? A única coisa que vocês fizeram nos últimos 20 anos foi, em Brasília, pedir proteção e pedir benesse do governo. Eu falo, não pode ser, né? Pô, pleno ano de 2024, a gente tem um artigo desse, né? E aí me choca um pouco, né? E aí, embora a gente sempre esteja defendendo, né, Marco, e argumentando contra artigos desse, eu fiquei ali silenciosamente esperando de onde ia vir uma resposta e quanto tempo demoraria, né? Então, passou lá o dia 20, 21, 22, né, 25, não veio nada. E, para minha alegria, né, no dia 31, né, se eu não me engano, no dia 31, eu até tomei essa nota, veio um artigo, né, lá no Valor Econômico, né, do Fernando Pimentel, que ele é o presidente da ABIT, né, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Coalizão Indústria. Coalizão Indústria. Um artigo muito didático, em que ele vai e responde lá o artigo anterior do Edmar, né, explicando aonde está a ineficiência da indústria brasileira, falando do custo Brasil. Então, vale a pena, sim, se vocês estiverem depois, pegar 19 de julho, no Valor Econômico, esse artigo, e depois, dia 31, a resposta. Eu acho que ali é um extrato, tá, do que tem sido a nossa vida e o nosso debate nos últimos anos. Eu acho que todos nós, né, reforçando o que eu disse anteriormente, a gente tem que ser precisamos ser mais vocais, tá, para explicar para a sociedade toda a vida dura que a gente tem tido ao longo dos anos, tá, e mostrar de que, se a gente for capaz de continuar evoluindo na solução do custo Brasil, cara, é ilimitado assim, o potencial de competitividade da indústria brasileira. Acho que parte disso está sendo resolvida, né? Quando a gente olha na mandala do custo Brasil, os 12 elementos, um muito significativo é a mandala de recolher tributos. Então, com a reforma tributária, boa parte disso será resolvida ao longo do tempo. Então, acho que nós estamos no caminho certo, viu, Marco? A nova indústria Brasil é a engrenagem que ela gira em conjunto com a redução do custo Brasil. E se a gente continuar sendo pragmático, a gente cada vez mais, em conjunto, a gente colocar celeridade, acho que tem um futuro muito promissor para a competitividade, não só da indústria do aço, mas para toda a indústria brasileira. Eu estou bastante otimista que nós estamos no caminho certo. Obrigado, Gustavo. Marcelo, com você agora. Sim, obrigado, Marco Polo. Eu concordo muito alinhado com lo comentado por Gustavo. La iniciativa del gobierno, hay otros programas también que tienen una intención y tienen un objetivo muy claro en procurar comenzar a mover la roda de la reindustrialización del país, que estamos en un PIB perto del 10%. O programa Mover también es una iniciativa interesante, importante. Agora, eu acho que temos que ver la forma de hacer la realidad, porque no es solo gerar el marco regulatorio o el marco legal que permita desenvolver estas iniciativas. Caso particular, gas natural, que es un tema que tiene que ver con la descarbonización, tiene que ver con el costo. A facturas nossas de gas natural, eu acho que deben superar algunos bi.
o más de $1 bi de real sin duda. Nos pagamos entre 14 y 16 dólares el millón de BTU, dólar más, dólar menos. En Argentina pagan en invierno 4 dólares y en verano pagan 2 dólares. En Estados Unidos, no, en Texas pagan 2, 3 dólares. En México pagan 3 dólares. En Europa, que no tienen gas natural y sufrieron una guerra, pagan mucho menos de lo que pagamos gas natural. La ley tiene una buena iniciativa, mas cuando você ve eso, yo que tenemos que ver la forma de articular poder público y la actividad privada para concretamente avanzar en cuestiones de fondo que permitan resolver de una vez por todas estos gargalos. A la Argentina le sobra gas de vaca muerta, es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional. En verano le cae gas por las orejas. Tenemos Presalt, donde producimos 3 veces el gas natural que nos consumimos en el país. Y en el país tenemos que depender del fornecimiento de Bolivia, que cada vez cae más, y de GNL, que es importado de cualquier otro lugar. Y para hacer eso tenemos que ver no solo cómo colocamos ahí y decimos, bueno, que los privados arrumen. ¿Cómo hacemos cuando los ductos, los gasoductos, tienen pocos propietarios? ¿Cómo hacemos si tenemos que financiar obras que son billones para poder traer el gas a continente? Ese gas sirve para ser el 8º productor mundial de petróleo y para exportar parte de eso. Mas no genera valor, no construye valor para reducir el costo Brasil. Y además de eso tenemos la situación de la infraestructura, tenemos el tema del transporte ferroviario, que tenemos una red ferroviaria, está lotada porque estamos brigando. Yo sufro eso, no estamos corazón de Minas Gerais y poder evacuar, poder tirar nuestros productos para fornecer la industria en cada canto del país es una tarefa titánica. Tenemos una operación minera en el corazón de Minas Gerais, tenemos que mover millones de toneladas y realmente las dificultades en términos de logística son enormes, son importantes. Entonces, longe de queixas, lo que yo me alineo totalmente, lo he mencionado con Gustavo, nuestra industria es una demostración de investimento y creación de trabajo en el mediano y el largo plazo para sostener y mantener nuestra competitividad. Tenemos que ver de una vez por todas cómo podemos concretar iniciativas que nos permitan hacer un debottlenecking y no nos canibalizar con los otros sectores de la economía del país. Obrigado, Marcelo. Silvia, por favor. Bom, Marcos, eu acho que os desafios e as prioridades da indústria do aço são os mesmos desafios de toda a indústria do país. Eu acho que para a gente alcançar a reindustrialização do país, volta aquele slide que você colocou as palavras. Vários desses temas, ou todos esses temas, são prioridades e são desafios muito importantes. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria 3. Primeiro, é o aumento de consumo, de aço e de tudo, porque sem aumento de consumo, ninguém vai investir em novas fábricas, em expansão, ninguém vai investir num país onde não existe consumo. O segundo é o crescimento econômico, só vai existir consumo se a gente conseguir um crescimento do país, um crescimento de demanda. E, logo em seguida, eu acho que é caro para todos nós, independente da indústria, independente do estado em que você atua, é a situação da reforma tributária. A gente precisa de um sistema tributário mais simples, mais justo entre os estados, justo entre os produtos, para facilitar essa venda e essa comercialização. Então, a reindustrialização brasileira ela passa por tudo. Eu acho que, claro, a transição energética é importante, descarbonização, mas tudo isso passa em cima de ter aumento de consumo, de ter crescimento econômico, de ter resultado positivo nas empresas, para, com esse resultado positivo, a gente realmente conseguir bancar uma transição energética, bancar projetos de descarbonização e crescer. Obrigado, Silvia. Jefferson, para fechar esse bloco, por favor. Bem, concordo aí com o Gustavo, o Marcelo, né, sobre o NIB. É um plano muito bonito, é um plano essencial para o Brasil, mas e a execução? O NIB foi lançado em janeiro ou fevereiro,
sem nenhuma meta, não tem cronograma. Eu vejo assim, o problema, um dos problemas do Brasil, nós vimos aqui o aço cresceu em 40 anos 10%, é que nós temos planos bonitos, realmente importante, mas a execução é muito ruim no Brasil. Quando a Unip aí também, eu vi que a previsão hoje mostrar aqui 300 bilhões de reais, o que eu já chequei que dos 300 bilhões, 200 bilhões vão ser através do BNDES, a custo quase de capital, quase de mercado. Então, não vai servir muito, porque o custo de capital no Brasil é 15%, 20% ao ano. Isso, as empresas normalmente não têm isso de rentabilidade, então não sei se vai para frente. Eu acho bonito, né? Mexe com sustentabilidade, com tecnologia, inovação, inteligência artificial, mas eu tenho muita dúvida. Por exemplo, cadê o PAC? O PAC eram 17 trilhões de reais. Até hoje, o que saiu? Então, eu vejo que nós temos muito plano, um plano em cima do outro, aí vão para Brasília, vão para não sei aonde, mostram as coisas bonitas, e, na realidade, o que realmente acontece é que o aço, no Brasil, cresceu 10% o consumo em 40 anos. Hoje, alguém falou aqui antes, que em 10 anos o PIB do Brasil cresceu em média 0,5% ao ano, ou seja, não cresce. Então, o que eu acredito, não estou falando que o plano, que esse NIB é ruim, acho muito bom, mas o que tem que ter é execução, né? Se a gente vê, olha só, o Brasil não cresce o aço porque não cresce o PIB, não cresce o PIB porque os planos não vão para frente, né? A gente vê, se a gente for ver o investimento no Brasil sobre o PIB, está dando 15%. Um país em desenvolvimento como o Brasil é 30%. Então, não tem investimento no Brasil, não tem investimento. Aí a gente vai ver a causa, é o custo do Brasil, que o Gustavo falou aqui, os juros, bem, está tudo lá no custo do Brasil, né? Se você vê investimento em infraestrutura, que o Brasil precisa de tudo, tudo que você olha hoje é portos, saneamento, estrada, bem, tudo que você quiser olhar. Nós investimos, no ano passado, 1,8% do PIB em infraestrutura. Um país como o Brasil precisa investir pelo menos 5%. O Brasil investiu 1,8%, e se você olhar para os anos anteriores, 1,6%, 1,5% do PIB. Então, Marco, quanto ao NIB, eu acho que os fundamentos, o plano é muito bom. Muito bom, assim, como na teoria. Agora, eu não vi nenhuma meta, não vi cronograma, então eu fico muito preocupado, de novo, que seja mais um plano, porque o PAC, que seria excelente, investimento fortíssimo em muitas coisas, até hoje eu não estou vendo nada funcionar, como os outros planos anteriores. Outro dia eu estava lendo, nós temos no Brasil 16 mil obras paradas pela metade. Então, como é que o Brasil cresce dessa forma? Então, eu vejo que o NIB é um plano bem estruturado, moderno, leva muito em conta a sustentabilidade, inovação, tecnologia, inteligência artificial, muito bem montado. Agora, o Brasil, o que está faltando não é plano bem montado, é execução. Obrigado, Jefferson. Interessante aqui no comentário aqui dos nossos CEOs, né? Primeiro, Jefferson, o que você traz aqui, e eu acho que foi discutido também, quer dizer, o plano está posto, mas o grande desafio é a coordenação e a execução. Esse é o ponto principal, acho que você traz isso com muita propriedade.
Segundo ponto, né, o Gustavo também traz aqui a necessidade do enfrentamento aí do custo do Brasil, e quando a gente olha para a Mandala, aquele 1,7 trilhão de reais, o primeiro item que você tem ali é a questão tributária. Aí a Silvia endereça a questão da reforma tributária para vocês verem o grau de dificuldade que a gente tem, né? Esse foi um processo longo, foi aprovado na Câmara, agora está no Senado. Para a indústria é positivo, é claro que é positivo, a gente traz aí o fim da cumulatividade com a criação do IBS, do CBS, né, desoneração das exportações, desoneração dos investimentos, restituição dos créditos. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui créditos acumulados de 19 bilhões de reais ao longo dos anos que o setor não teve acesso a esse retorno. Mas vejam a crueldade desse processo dinâmico e político no apagar das luzes, na aprovação do PL 68 na Câmara dos Deputados, foi incluído dentro do imposto seletivo, que vocês sabem que foi conceituado, batizado aí como se fosse o imposto do pecado, foi incluído o carvão mineral, né? E aí o carvão mineral, a gente pode ter sempre aquela visão, não, mas aí tem um conceito da parte referente à poluição, mas só para relembrar a todos que nós estamos falando aqui que o carvão que é utilizado em termoelétrica é o carvão não coquificável que vem de Santa Catarina. 100% do carvão utilizado pelo setor aço, pela indústria do aço, é carvão importado, é carvão metalúrgico, é um insumo, é uma matéria-prima e, como tal, dentro do conceito de que não pode ter cumulatividade no processo produtivo, ele não poderia ter sido incluído. Então, vocês imaginem que nós já estamos montando aqui toda uma estratégia, toda uma forma de atuar no Senado para tentar retirar. Para dar um exemplo também aqui, muito rapidamente, um cálculo feito aqui, uma simulação, pegando o volume do que foi importado de carvão mineral no ano de 2023, com a taxação de 1%, nós estamos falando de um prejuízo da ordem de 183 milhões de reais. Né? Então, isso é só para mostrar a briga diária dos nossos CEOs para melhorar custo, reduzir custo, essa coisa toda, e, de repente, vem uma pitada política que a gente até agora não sabe de onde é que veio e inclui o carvão, né? Só para dar uma ideia em relação a esse assunto. Muito bem. Vamos aqui para o que seria o nosso último bloco, e que diz respeito, não poderíamos deixar de trazer para vocês a chamada transição energética, descarbonização, né, que é um assunto vital para a gente, relacionado fundamentalmente aí à parte de sucata, gás natural. E, de novo, eu vou estar trazendo um dado que já foi apresentado a vocês, apenas para relembrar, né, o setor tem um potencial gigantesco de consumo de metros cúbicos. Hoje nós estamos falando alguma coisa em torno de 3 milhões de metros cúbicos de gás por dia, né, que pode estar atingindo aí um patamar de 19 milhões em 2033, 15 em 2030 e 25 milhões de metros cúbicos de gás por dia, desde que, obviamente, a gente tenha gás, né, tenhamos gás, né, e por tudo que a gente lê, acompanha, estuda e negocia, a Petrobras não tem isso como uma prioridade em função do que é o core business do negócio dela, que não está voltado para gás. E se a gente olhar, o Marcelo já tinha mencionado isso aqui anteriormente, quer dizer, como é que a gente compara os preços, né, o que é a Argentina, México, Estados Unidos, com 3,9, 6,5, né, aí, milhões de BTU, e o Brasil na faixa 17 e 18. Então, dito isso aqui também, né, já indo aqui diretamente, diante desse tema que é prioritário para o setor, e todas as nossas empresas, sem exceção, estão envolvidas nesse processo de descarbonização, eu diria, quais são as medidas de curto prazo, médio prazo, para reduzir as emissões de CO2 do setor? Quais são os desafios e entraves desse processo? Eu vou botar um pouquinho mais de pimenta aqui nessa colocação, quer dizer o seguinte, a política, quer dizer, a tecnologia disruptiva para entrar no processo referente aqui à transição energética, ela não é uma tecnologia consolidada, né? Isso vai exigir investimentos maciços, um capex elevadíssimo por parte das empresas. Aí a gente dá um olhar para o mundo, empresas globais, está aqui a Tequinte, está aqui a Arcelor, a própria Gerdau, são empresas globais, olham para a Europa e a gente vê recursos, mais recursos sendo colocados a fundo perdido, e aqui não.
né? Então, as empresas têm esse desafio gigantesco, com esses desafios de investimentos, né, o que vai levar, provavelmente, a encarecimento de processo, e aí fica a pergunta no ar, quem é que paga a conta? Eu queria botar mais essa pitada aqui, para que vocês pudessem aqui enriquecer as respostas. Eu começo dessa vez com você, Marcelo. Obrigado, Marco Polo. Aqui digamos, o mundo do aço es 70% alto forno, coque carbono intensivo, 30% forno de arco eléctrico. Estudio más, estudio menos. Todo el mundo entiende que va a ir creciendo la proporción. En 2050 hay previsiones, varias publicaciones, estudios. Esto se invierte, 70% forno eléctrico, 30%. Ahora, Federico mencionó en su panel, fue muy claro, no hay bala de plata en esto, no hay una solución. Migrar a este nivel requiere investimentos monstruosos, porque la vida media de los altos fornos tenemos para décadas. Entonces, hay una cosa que es clara y matura en todas nuestras industrias, nuestras áreas de tecnología. Tenemos alto forno por las próximas décadas. Con lo cual, hay que ver cómo hacemos más eficientes los altos fornos. Y para esto está funcionando el sistema. El gas natural es un energético de transición que permite una mejora en eficiencia. Aquí menciono también la necesidad de tener aporte de los gobiernos. El Inflation Reduction Act en Estados Unidos, y las iniciativas para poder reducir el 70% ese, migrar al 30%, asimismo ese 30% es gigante en el 2050, hay estudios avanzados que permitirían reducir las emisiones de alto forno, están en el orden de las 2 toneladas de CO2 por tonelada de vaso, comparado con fornos eléctricos que pueden llegar a 0,3, a 0,6, depende si es sucata o reducción directa, hasta un 35% pueden ser reducidas, innovando. Y la otra es con carbon capture. En Estados Unidos, el Inflation Reduction Act permite reembolsar o beneficiar hasta $85 por tonelada de CO2 que se captura para storage. En Europa hay financiamiento, y claro, varios proyectos que están siendo desenvolvidos por algunas de las compañías que te conozco, más tiene financiamiento pleno del gobierno de la Unión Europea para introducir plantas de reducción directa. O sea, esto sin el aporte de una visión de largo plazo, una política de Estado, no es viable porque la cuenta hay que pagarla. Todo el mundo habla de hidrógeno. Sí, Brasil tiene una particularidad extraordinaria. Brasil es el segundo productor mundial de etanol. El etanol en hidrógeno. Y eso es verde. El etanol de segunda generación no concurre con los alimentos. Y permitiría poder, a través de un proceso integrado con energía renovable, generar hidrógeno. Y el hidrógeno puede ser usado como gas reductor en la industria, para inyectar en los altos fornos, para coinyectar y aumentar el poder reductor, para usarlo en una planta de reducción directa. Mas tiene que ser a costo competitivo. ¿Quién paga la conta de la descarbonización? Ese es un tema. La conta no la pueden pagar el capital privado, no tiene condición. La conta, bueno, lo pagan los clientes, lo paga la sociedad, en un todo, con los impuestos. O sea, tiene una complejidad no menor, mas sin duda, lo que puede ser feito necesita una componente enorme e importante de política de Estado. Nuestras compañías tienen tecnología para mejorar y optimizar, y tenemos planes de descarbonización que hemos feito públicos. Más importante es que sea política de Estado y no en una regulamentación, no en una ley, sino en cosas concretas para poder efectivar realmente esto en forma sólida. Obrigado, Marcelo. Gustavo, com você, por favor. Obrigado, Marco. Eu acredito que todas e todos vocês assim estejam acompanhando, né, todo esse imenso debate que está havendo com relação a toda a temática de ESG, né? De certa forma, todos os questionamentos e, de uma forma geral, a desaceleração que está acontecendo, né? Até ao ponto de BlackRock, por exemplo, não mais usar essa nomenclatura de ESG, né? Confesso para vocês assim que quando eu comecei a observar isso com mais atenção, no primeiro momento eu fiquei preocupado assim,
chateado, né, com o fato de estar havendo essa discussão, né? Mas depois, numa reflexão assim um pouco mais atenta, assim, mais profunda, né, eu acho que esse debate ele vai trazer algumas coisas positivas, né? Primeiro, que eu acho que ele vai separar um pouco o joio do trigo, né? Aquelas empresas, aqueles setores que de fato estão comprometidos com toda a agenda de sustentabilidade, e aquelas empresas, aqueles setores que só navegaram a onda e vão ficar para trás. Tá? Um outro aspecto que eu acho bastante positivo, né, é que eu acho que nós vamos deixar de romantizar alguns temas que não podem ser romantizados. Tá? E um desses temas é a transição energética. Né? Se a gente observar assim, né, e olhar os grandes números, né, tentar olhar assim essa temática a 20 mil pés, né, precisa lembrar que o setor do aço, globalmente, ele corresponde a 7% das emissões de gases de efeito estufa. 7%. 7% é 7%, mas também tem gente que está com um problema muito maior que o nosso. Né? No Brasil, se a gente pegar de norte a sul a fronteira brasileira inteira, o setor do aço aqui representado, né, todos nós emitimos 4% dos gases de efeito estufa. Né? Então, já é metade, proporcionalmente, do mundo, pelos modelos que a gente desenvolveu ao longo do tempo, pelo intensivo de sucata, o modelo de carvão vegetal, e daí vai. Quando a gente olha o setor de aço do Brasil, globalmente, a gente emite 0,15% da emissão de gás de efeito estufa. 0,15%. Então, começa aí uma injustiça, um negócio que a gente não pode deixar, né, Marco? É a gente ser penalizado, o setor de aço do Brasil, como se nós fôssemos o grande causador, tá, de emissão de gases de efeito estufa globalmente. Tá? Tem uma injustiça enorme, 0,15%. Tá? Não estou tirando toda a nossa responsabilidade, o setor do aço no Brasil é muito engajado com isso, mas só para dar uma perspectiva. Tá? Uma outra perspectiva, né, agora no mês de junho, né, a World Steel Dynamics em Nova York, ela revisou os seus números, né, e ela colocou a público que, com todas as iniciativas de redução de gases de efeito estufa, até o ano de 2030, o setor globalmente vai ser capaz de reduzir somente em 10% as emissões, 10%. Com todas as tecnologias que virão pela frente, de 2030 a 2040, o setor só vai conseguir reduzir mais 10%. Tá? E de tal forma que em 2050, né, onde fica todo essa, eu diria, esse desejo, né, essa aspiração do setor ser carbono neutro, a melhor estimativa da World Steel Dynamics nesse momento é que o setor chegue a 2050 com uma tonelada de CO2 por tonelada de aço. 1 tonelada. Então, está muito distante de ser carbono neutro. Aí eu olho para nós na Gerdau, né, os nossos números amplamente auditados, né, a gente emite 0,9% de gás de efeito estufa agora, presente. Então, ou seja, todo o setor vai ter que andar 2025, 30, 40, 50 para chegar no patamar que a gente tem. Então, assim, onde é que, no meu ponto de vista, a gente tem que olhar e perder um pouco o romantismo disso aí, né? Porque toda essa transição, ela vai ter uma conta que tu comentou, né, que a gente não consegue pagar, tá? Então, as estimativas, assim, eu pego o número da McKinsey, por exemplo, ela estima, né, que de agora até 2030, tá, só nessa primeira década, será necessário $40 por tonelada adicional de CAPEX para cada tonelada de aço, e todo o CAPEX que a gente faz, serão $40 por tonelada a mais que precisará ser investido para promover a descarbonização. Tá? Isso significa, se a gente fizer umas continhas, que todo o setor do aço no Brasil ele vai precisar colocar 7 bilhões de reais todos os anos, a mais do que a gente coloca, nesse 100 bi aí que foi colocado, 7 bilhões a mais de todos os anos. Sabe onde é que isso cabe no balanço das nossas empresas? Nunca. Não cabe. Não tem como pagar. E aí, quando a gente olha, por exemplo, né, pegar todas as empresas que estão aqui, né, o setor de aço, a gente paga 39 bilhões de reais todos os anos de impostos federais. Todos nós aqui, 39 bi. Então, assim, é 20%. Né? Então, se a gente estiver no caminho contrário de não aumentar a carga tributária e a gente encontrar condições de reduzir a carga tributária, pode ser que haja uma chance da gente pagar essa conta. Né? Então, toda essa questão da transição energética, tudo que a gente fala de gás natural, tá? Eu acredito que o Brasil ele tem um aspecto fundamental, que não é a descarbonização por descarbonização. Ele é buscar uma competitividade que vai ser fundamental para a gente sobreviver. Porque foi mostrado aí, né, a gente na Gerdau, na América do Norte, a gente paga $16 por milhão de BTU, ou $4 por milhão de BTU. A gente paga $16.
16, 17. Se vocês observarem a Alemanha, depois do conflito da Ucrânia com a Rússia, a Alemanha está passando por um processo nunca visto de perda de competitividade, porque o gás, que era 3 ou 4, ele foi a quase 15. Não é à toa que a Alemanha está transferindo capacidade produtiva nesse momento para outros países, né? Então, eu queria só deixar esse ponto marcado aqui, tá, Marco? Para nós, no Brasil, a gente está bem. A gente tem que, mais uma vez, ser defendido, né? Nos defendermos, porque não adianta querer taxar a gente, não adianta querer comparar a gente com todos os países do mundo, porque a gente faz melhor. A gente é melhor por uma série de motivos construídos ao longo do tempo. Então, essa transição ela tem que passar pela questão da competitividade. Tá? E o último ponto que eu quero colocar, tá? Eu acho que também assim, chegou o ponto de a gente olhar com mais atenção aqui no Brasil, todos esses rankings globais que são criados, tá? Para classificar as empresas com relação à emissão de gás de efeito estufa. Né? Porque esses rankings aqui são todos, a maioria é um washing total, tá? Porque você dá nota para as empresas não pelo patamar atual de emissão de CO2, mas se a empresa tem ou não um plano mais agressivo, ou seja, o fato de já ter atingido as metas há muito tempo, ela te dá uma nota 1. O fato de uma empresa ter um plano mais, talvez, agressivo, de reduzir mais, dá nota 5. Aí o pessoal olha e fala, cara, tem alguma coisa errada. Então, nós temos que ser muito também pragmático para não deixar esses rankings que são criados por aí, tá? Para poder comparar as empresas, isso não reflete a realidade do setor no Brasil, não reflete a realidade das empresas. Então, acho, Marco, que a gente vai ter que mudar um pouco a nossa narrativa, a gente vai ter que ser mais pragmático, tá? No que diz respeito à descarbonização no sentido da competitividade. Tá? Obrigado, Gustavo. Jefferson, por favor. Bem, Marco, todos, né? Na ArcelorMittal, no mundo, né, no grupo, está muito claro que esse assunto de emissão de gás de estufa é uma responsabilidade da sociedade. Né? Está muito claro que realmente o planeta está aquecendo. Nós estamos vendo aí, né, nós vimos o desastre terrível que nós tivemos no Rio Grande do Sul aqui há pouco tempo no Brasil, agora está lá no norte, no centro-oeste, seca, etc. Então, só para falar do Brasil, não vou falar do mundo inteiro, de todos esses problemas climáticos que nós estamos tendo. Então, fica muito claro para nós que, na ArcelorMittal, no grupo, que isso é realmente um assunto da sociedade, do planeta, e todos vão ter que contribuir. Né? Então, indo para a ArcelorMittal, existe um plano bastante detalhado, com cronograma, não é o que eu falei aqui do NIB, tem o cronograma de ações, mas o que a gente vê, concordo com o que o Marcelo, o Gustavo falou, são 4% de emissão no Brasil, 7% no mundo, mas o que a gente vê é que nós também temos que dar nossa contribuição, mas a sociedade, quando eu digo sociedade, é todos entenderem que isso não pode, essa mudança, né, não pode ficar em cima de um setor. Realmente nós não temos margem para assumir tudo isso. Lá na Europa, né, que a ArcelorMittal é o líder na Europa de aço e está bastante evoluído, no Canadá também. Todos os investimentos que a ArcelorMittal estão fazendo, eu posso dar um exemplo aqui no Canadá. Canadá, eles estão fazendo um investimento de 3 bilhões de dólares. Nós vamos parar todo um alto forno e vamos botar o mais tradicional hoje, né, a substituição, que é uma planta de redução direta e um forno elétrico. Isso vai custar 3 bilhões de dólares, onde a ArcelorMittal vai entrar com 1,5 bi e o governo canadense com 1,5. Então, eu vejo assim, realmente não dá para o setor. Está claro para nós que necessitamos, o mundo, o planeta, necessita dessa mudança. Mas isso vai ter que ser dividido
a sociedade, porque se continuar do jeito que está, o planeta, nós vamos cada vez mais ver esses desastres todos que nós temos aqui de meio ambiente, etc., etc., né? Nós, na ArcelorMittal, já temos muitos assim, pedidos de clientes pedindo para ver qual é o nosso plano de redução de emissão de gás de estufa, etc., etc. Mas toda vez que nós conversamos, nós falamos, vem cá, mas nós vamos todo mundo junto, né? Eles falaram, não. Nós não vamos conversar de pagar alguma coisa, ou preço maior, etc. Isso aí é problema de vocês. Então, nós realmente acreditamos que dessa forma não vai. Isso é o planeta, é a sociedade, e o Grupo ArcelorMittal está muito focado, existe planos muito detalhados de chegar até 2030 com a redução importante e depois até 2050, né? Todo mundo, uma redução de 10%, 20%, 15%, hoje é sabido, é trocar o alto forno por uma redução direta forno elétrico, o outro é injetar mais gás natural nos fornos, no alto forno, reduzir o consumo, de melhorar a eficiência do alto forno, diminuir o consumo de coca através de performance, de produtividade e também de usar um minério de mais qualidade. Então, tem algumas coisas, né? Usar mais sucata na cearia, né? Substituindo um pouco o gusa. Então, existem algumas coisas que a ArcelorMittal está muito claro que tem que fazer até 2030 e para frente. Aí são tecnologias, são processos, eu não diria disruptivos, mas que a gente não conhece ainda. Nós estamos estudando, analisando. O grupo ArcelorMittal no mundo já investiu 600 milhões de dólares em desenvolvimento nos 16 centros de pesquisa e desenvolvimento que nós temos no mundo, junto com algumas startups, algumas empresas que estão trabalhando com a ArcelorMittal na Europa, em função de tentar desenvolver outras tecnologias, outros processos. Então, para resumir, para nós, no Grupo ArcelorMittal, está claro que isso é um assunto da sociedade, porque o planeta, nós não vamos ter o planeta que nós temos hoje daqui a 10, 20, 50 anos. Então, a sociedade tem que se envolver, e a sociedade, eu digo, são as pessoas, são os governos e as empresas. Então, está muito claro que é um assunto nosso, da sociedade, e nós vamos ter que resolver, mesmo emitindo 4%, emitindo 7%, mas quando você olhar o 4%, são muitas toneladas de CO2 que a gente emite na Europa ou qualquer lugar, e a gente vê que é responsabilidade da empresa, dos governos e da sociedade. Obrigado, Jefferson. Silvia, então você fica aqui com a honra aí do fechamento do que seria, vamos dizer assim, os blocos que foram estruturados aqui para o nosso painel, e após o seu fechamento desse bloco, eu vou só pedir, encerrando o nosso painel, as considerações finais de cada um. Mas, por favor, Silvia, com você a palavra. Combinado. Bom, Marco, eu acho que esse processo de descarbonização, né, de transição energética, ele é muito amplo e ele tem várias soluções. Eu acho que, para cada setor, para cada empresa, nós temos soluções diferentes. O que serve para uma região, para um país ou para uma empresa, não serve efetivamente para outra. Eu acho que no setor siderúrgico, em especial, nós vamos ter várias empresas que vão, num primeiro momento, ter essa descarbonização através da maior utilização de gás natural, lá na frente com o hidrogênio. Nós temos empresas que vão passar aí por utilizar mais sucata, mais carga metálica. Nós temos empresas, como é o caso da Aço Verde do Brasil, que já é uma empresa com baixas emissões de carbono, com as mais baixas emissões de carbono do país, que utiliza a rota da biomassa, do carvão vegetal. E eu acho que isso é
o correto, é o mais interessante e economicamente o mais viável. Eu acho que cada uma tem que encontrar qual é o processo de descarbonização que mais se enquadra na sua operação. Mas eu acho que os desafios e os entraves para esse processo são muito parecidos para todos. Eu acho que a gente precisa do apoio incondicional do governo, com políticas de Estado, com desburocratização de processos de licenciamento ambiental, de análise de projeto. Eu acho que a gente precisa de fontes de financiamento que sejam tão longas quanto os processos e quanto o tamanho da conta que vai vir para fazer essa descarbonização. E eu acho também que a gente precisa de consciência mundial da sociedade, de todos os setores, que grande parte dessa emissão de CO2 que nós temos hoje, mais de 50% das emissões que nós temos hoje, vem do maior produtor de aço no mundo, que é a China. Então, a cada momento que nós estamos consumindo aço chinês, nós estamos atrapalhando o processo de descarbonização, nós estamos atrasando a transição energética do Brasil e de outros países do mundo. Eu acho que, como o Jefferson, como todos, Marcelo e o Gustavo falaram, é um assunto extremamente importante, sim, é um assunto que tem que ser olhado de perto, mas é um assunto onde a gente tem que lembrar que o Brasil deve ser um dos países mais bem posicionados no tema, que tem as menores emissões de CO2 por tonelada de aço produzida do mundo e que faz muito, em grande parte, a sua parte, mas depende também da colaboração da sociedade como um todo para a gente conseguir um resultado, porque senão vai ficar o resto do mundo remando, se matando aí para reduzir as emissões, descarbonizar, e nós vamos ter os efeitos de um aumento de temperatura, de problemas ambientais que vão acontecer de qualquer maneira, porque quem mais emite não está mudando a sua política, não está, muitas vezes, preocupado com o problema. Então, é um problema que é complexo, que requer diversas soluções, soluções distintas, criativas, mas que é possível, desde que a gente tenha o apoio do setor, do governo, da sociedade e de todos os países focados aí para resolver o problema. Obrigado, Silvio. Bom, gente, vamos caminhando aqui para o encerramento do nosso painel. Eu vou pedir de maneira agora mais sucinta, pelo nosso adiantado aí da hora também, que cada um de vocês façam as considerações finais e mandem uma mensagem para os participantes aqui presentes e aqueles que nos acompanham de forma virtual, uma mensagem com relação às expectativas que nós encontramos aqui, teremos pela frente. Jefferson, começo com você, por favor. Bem, eu gostaria de terminar, então, já que o Marcos pediu, né, nossa consideração final, a mensagem, eu gostaria de tocar num assunto. A pergunta que eu mais escuto, aonde eu vou, é: Jefferson, a todo momento sai nos jornais, em tudo quanto é lugar, que a indústria, as produtoras de aço no Brasil estão sofrendo, aço chinês, o Brasil não cresce. Eu não entendo. Por que a ArcelorMittal Brasil estava investindo fortemente no Brasil 25 bilhões de reais em 4 anos? É a pergunta que eu mais escuto aonde eu vou. Em entrevista, em qualquer lugar. Bem, então eu gostaria de terminar falando por quê. O Grupo ArcelorMittal, primeiro, ele acredita fortemente nas operações da ArcelorMittal no Brasil. Nós estamos em 60 países, em 15 países diferentes no mundo nós produzimos aço, aciaria, laminação, etc. E a ArcelorMittal Brasil, se você olha os 10 itens que determina mais o desempenho de uma produtora de aço, a ArcelorMittal Brasil está sempre como benchmark.
Então, o grupo acredita realmente na performance, no desempenho das nossas operações no Brasil, isso é uma coisa, e nós aqui no Brasil e certamente que os donos lá em Londres acreditam no futuro do Brasil também. Nós falamos aqui, né, passamos 2 ou 3 dias aqui falando em muitos problemas. Eu mesmo falei do NIB, que não funciona, que não sei se vai funcionar, que não tem cronograma, etc. Tantos planos já foram feitos, o PAC, essa coisa toda, e o Brasil não cresce. Mas nós acreditamos firmemente que uma hora nós vamos realmente entrar numa direção, nos trilhos, e o Brasil tem muito potencial, tem muito. Tudo que você olha no Brasil é um país em desenvolvimento, é um país gigantesco, é um país que tem recursos naturais para tudo quanto é lado, tem 215, uns falam 215, 212 milhões de habitantes. Então, nós temos um mercado que, se o Brasil cresce de forma sustentável, vai ser um grande país. Um número que a gente pode fazer muito rápido aqui nós consumimos 110, 108 quilos por habitante por ano. Se nós formos para a média do mundo, que não é nada louco, de 110 para 230, que é a média, o consumo de aço no Brasil, que é 20 milhões, passaria para 40 milhões. Então, eu gostaria de terminar falando que o Brasil tem muitos problemas estruturais, a execução no Brasil é muito ruim, realmente, as políticas no Brasil, mas nós realmente acreditamos que o Brasil tem um potencial muito grande e uma hora vai chegar. Por isso, nós investimos tanto no Brasil, a ArcelorMittal no mundo, no ArcelorMittal Brasil, e acreditamos na ArcelorMittal, os donos acreditam na ArcelorMittal Brasil, no desempenho, e acreditam que um dia o Brasil vai ser um país realmente de crescimento sustentável e muito forte. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Na sequência, Marcelo, por favor. Sí, acho que desafíos y oportunidades falamos bastante y aquí yo quiero compartir que una parte fundamental de nuestra agenda es claramente trabajar en el desenvolvimiento de nuestro capital humano. La qualidade, la capacidade técnica de nosso time, eu realmente reconheço e sinto orgulho dessa força, dessa identidade com a camisa e dessa vocação por melhorar e aprimorar cada dia, por ser uma referência em lo que fazemos. Y claramente les digo, todo lo que hacemos como esfuerzo para mejorar nuestro desempeño, nuestra excelencia operacional, va além de lo que es procurar ser excelentes y promover productos y servicios a nuestros clientes, mas también crear valor en la sociedad. Y ahí es fundamental nuestro compromiso con el medio ambiente. Es vital ser bons vizinhos. Es fundamental reducir nuestro footprint. Es mostrar nuestra convicción que el medio ambiente no es un trade-off, no tiene tasa interna de retorno. El medio ambiente es un valor esencial de nuestras operaciones. Y en este senso también les quiero decir que en el caso particular de Usimina, con el Instituto Usimina y la Fundación de San Francisco Xavier, nos procuramos desenvolver un trabajo de integración con la comunidad fuerte, intenso, compromisado, con visión de largo plazo, donde la educación es un pilar fundamental. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência linda, uma grande satisfação. Eu, antes de vir a Usiminas, um ano atrás, era o CEO da Ternium Brasil, e no ano 2019 nós sonhávamos com fazer um investimento. E os acionistas do Grupo Tequim doaram 260 milhões de reais para construir um sonho no país. A escola Roberto Roca. Roberto Roca é o nome do pai de Paulo Roca, o presidente do grupo que esteve conosco aqui. Hoje tem 30% de avanço essa escola. Essa escola vai ser referência de educação técnica na América Latina. E a terceira de seu tipo, foram construídas outras na Argentina e em México. E está em uma das zonas de maior necessidade de desenvolvimento na zona oeste de Rio de Janeiro.
Y siento orgullo por eso, porque al igual que lo que menciona Jefferson, nuestras compañías tienen un profundo compromiso con la sociedad y con el país. Brasil es un excelente país para desenvolver la industria. Es un país que tiene recursos y por sobre todo su mayor riqueza son sus personas y nos acreditamos en eso. Por eso hallamos que es muy importante promover el desenvolvimiento, llamar la atención de todos los jóvenes, meninos y meninas que están desenvolviendo la educación no país para que vengan a trabajar a nuestro sector, a nuestras industrias. Somos innovadores, estamos compromisados con la sociedad, con la construcción de valor. Es una industria que se está reinventando continuamente. Obrigado, Marcelo. Silvia, por favor. Marco, eu queria fechar dizendo que ontem a gente escutou uma palavra muito interessante do Frederico, da Peram, que é alinhamento. Eu acho que o que a gente leva depois de 2 dias de escutar diversas palestras de temas, de autoridades, é a necessidade da gente alinhar os interesses do país com os da sociedade, com a indústria. Marcelo começou a mencionar, e é muito importante a gente lembrar que o setor do aço é um setor que pagou, no ano de 2023, mais de 40 bilhões de reais em impostos. É um setor que gera mais de 120 mil postos de emprego. É um setor que, no ano passado, beneficiou e atingiu mais de 4,5 milhões de pessoas com programas sociais, de saúde, ambientais e educação. É um setor que tem trabalhado forte na inclusão de mulheres. Nós temos hoje praticamente 13% da mão de obra feminina no setor siderúrgico, um setor que tem muita consciência da sua importância social e o impacto que ele tem nas comunidades que ele atua. Para a gente conseguir continuar com o nosso trabalho importante social, é muito importante que a gente tenha do nosso lado o governo e a sociedade. E, como o Marcelo mencionou, eu acho que a sustentabilidade, o projeto social, eles andam e conseguem andar de forma harmônica com o lucro, com o crescimento das empresas, com o desenvolvimento de um país. Fica a mensagem que nós, como fornecedores, clientes, enfim, temos que ter agregação, temos que estar alinhados nos interesses de uma coisa maior que chama indústria nacional. Silvia, muito obrigado. Gustavo. Bom, tem um monte de coisa que é importante, mas só tem uma coisa que realmente é importante, né? É a coisa importante, que são as pessoas, né? Imagina quantas pessoas assim a gente impacta no nosso dia a dia, né? E no fundo, né, todo o esforço, toda a dedicação, todo o trabalho duro, todas as ausências, né, que a gente tem, que a gente teve, que a gente vai ter nas nossas vidas, ele só tem sentido se a gente transformar a vida das pessoas, se a gente transformar a sociedade e se a gente fazer o mundo ser melhor do que a gente tem, né? Então, no fundo, a gente está aqui para isso, né? Porque senão não tem sentido, né? Nessa breve existência humana, né? Essa brevidade de tempo que a gente fica aqui nesse planeta, se a gente não deixar um legado de fazer as coisas ficarem melhores, de fazer o mundo ficar melhor, não tem o menor sentido, né? Pensem nas milhares de pessoas que a gente impacta no nosso dia a dia, né? Imaginem agora as catadoras, os catadores que estão pelas ruas, né? Catando a sucata, né? Que daqui a pouco vão se transformar em novos produtos, né? Imaginem quantas pessoas trabalharam duramente aqui para que esse evento fosse possível, né? Então, embora às vezes a gente ache que os protagonistas somos nós, né? Os protagonistas são as pessoas que acordaram cedo, que prepararam esse evento, né? As pessoas que nos ajudaram no café, as pessoas que estão ali atrás filmando, gravando. Aproveito para deixar um enorme agradecimento, né, por todos vocês que nos ajudaram para que esse evento fosse possível, né? Os verdadeiros protagonistas são vocês, né? Agradecer também a equipe do Aço Brasil, que permitiu com que isso tudo fosse possível, né? Ali fora tem um carro de sucata, né? Um carro de Fórmula 1 de sucata, não um carro da Gerdau, um carro nosso, né? Esse carro ele visa celebrar, homenagear 1 milhão de brasileiras e brasileiros que tiram o seu sustento diário catando sucata pelas ruas, né?
Quando a gente faz esse carro e quando a gente faz a parceria com o Rock in Rio, né, no fundo, o que a gente quer é criar uma narrativa e mostrar para a sociedade a importância que o aço tem, né, de transformação do mundo, de transformação social. As pessoas ficaram curiosas aí, ano passado, me perguntaram muito o que eu fui fazer no Butão, né? Eu fiquei 10 dias no Butão estudando o tema de felicidade, né? Então, fui lá estudar com o Tshering, que hoje é o primeiro-ministro do Butão, né? Ele depois eu trouxe aquele para o Brasil, porque eu vinha muito preocupado, assim, depois da pandemia, viu, Marco? Porque a gente já vinha medindo, assim, na Gerdau, os indicadores de saúde mental das pessoas. Eu me assustei muito, assim, depois da pandemia, de ver a deterioração muito intensa na saúde mental das pessoas, das suas famílias, né? De tal forma que nos indicadores que a gente mede, né, a gente tem um canal na Gerdau que chama Mais Cuidado. Quando a pessoa tem qualquer problema que não seja relacionado diretamente ao plano de saúde tradicional, tanto as pessoas, os colaboradores e colaboradoras, quanto seus familiares, eles pegam o telefone e ligam pedindo ajuda. Ano passado, 5.000 pessoas ligaram pedindo ajuda, entre familiares, né? Número 1, depressão e ansiedade, né? Pessoas que trabalham com a gente no dia a dia, que estão lá agora manuseando uma ponte rolante na Cearia, cuja cabeça, o coração preocupado porque a filha está com depressão em casa, né? Isso não é justo, né? Segundo ponto, né? O uso de medicamentos controlados, medicamentos contínuos para poder dormir melhor, né? Dessas pessoas que ligaram para nós, 15 estavam com pensamentos suicidas. A gente teve que atuar rapidamente para ir lá e evitar que isso acontecesse. Então, olha o impacto que nós temos na vida das pessoas, né? Então, tudo isso só vale a pena se a gente deixar um legado de melhoria para a sociedade. E a gente pode olhar nisso de várias formas, né? É inaceitável que, ano passado, no Brasil, mais uma vez, 2.500 pessoas perderam suas vidas num ambiente de trabalho só formal. 2.500 pais e mães não voltaram para os seus filhos no final do dia, porque as empresas não foram capazes de criar condição de segurança em suas empresas. Isso é inaceitável. Então, no fundo, é isso que vale a pena, sabe? Todo esforço, toda dedicação. Eu fico muito feliz de ver, né, conforme eu comentei, Silvia, tu aqui do nosso lado, né, as novas gerações aqui presentes, né? Isso é um sinal inequívoco que a gente pode ir muito longe. Eu sigo muito otimista, né, de ver vocês aqui, de ver todo o trabalho que a gente tem feito, que a gente pode não só criar uma indústria do aço muito mais competitiva, mas a gente deixar um legado, né? A gente deixar uma transformação no Brasil como a gente nunca viu. Então, queria, em nome de todos nós, agradecer a todos vocês pela parceria, né, pela história, por tudo que a gente tem feito junto, e ter certeza que de todos nós, do nosso lado, a gente vai continuar trabalhando incansavelmente para que tudo que a gente faça, ela vale a pena no final do dia. Então, muito obrigado a todas e todos vocês. Bom, obrigado, Gustavo. Ao terminar aqui, eu queria primeiro encerrar dizendo do meu prazer, né? Esse painel que sempre encerra o nosso congresso, é tradicional já, meu prazer, a honra de poder compartilhar esse tempo que tivemos aqui longo, Marcelo, Jefferson, Gustavo, Silva, realmente um prazer muito grande, tá? Segundo, eu não queria deixar passar a oportunidade de deixar um abraço ao Jefferson, que deixou a presidência do Conselho Diretor do Aço Brasil agora na cerimônia de posse. Foi um maior prazer trabalhar contigo, né? Temos uns estilos aí parecidos, né? de colocar as coisas de maneira muito direta, muito forte. Então, foi realmente um prazer e uma honra também. Ao Sérgio, que está assumindo, amigo Sérgio, com esse desafio gigantesco pela frente, diante de tudo que foi colocado nesse painel, dizer que seguimos juntos aqui nesse desafio. E eu queria deixar aqui um agradecimento muito especial à minha equipe do Aço Brasil, que botou de pé mais esse evento, que eu entendo que talvez tenha sido um dos melhores eventos que nós tenhamos realizado ao longo desses anos todos. Tá? E muito obrigado à presença de todos aqui, prestigiando aqui mais um painel nosso de situação atual e perspectiva dos CEOs. Muito obrigado.